Diga a hora pra galera, Dorinha. 16 horas, em ponto. Em ponto, repita a hora pra galera, Dorinha. 16 horas, em ponto. Web Rádio Maspa. Dudu de Xavier, o locutor que atende a gente pela web rádio. Alô, Osvaldo. Opa, diga, Dude. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Oh, que maravilha, viu? Também estamos ouvindo você aqui muito bem. E agora eu gostaria só, antes de iniciar aqui, né, o nosso bate-papo, eu gostaria de dizer para você as conexões que eu tenho aqui na Web Rádio hoje, né, para você dar uma boa tarde para a galera. Então, eu aqui no Ceará, eu estou em Juazeiro do Norte, como você sabe, né? Eu tenho mais umas 2 conexões aqui do estado, do Ceará. Não vou falar cidades não, porque senão a gente demora muito. Então, tenho mais 2 cidades aqui do Ceará. Tenho Paraíba, tenho Sergipe, né? Tenho Rio Grande do Norte, tenho Bahia também, capital e interior, bastante cidade aqui. Eu tenho também Mato Grosso do Sul, tenho Rio de Janeiro, Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, São Paulo sempre predominando, né, a capital e várias cidades de São Paulo. Tenho lá Santa Catarina, em Joinville, tenho Paraná, né, em Curitiba, tenho Rio Grande do Sul. É uma galera incrível aqui curtindo o nosso programa aqui, viu? Espero Isso que a gente... é muito bom, hein, cara? Então dê uma boa tarde aí para essa galera, por favor. Poxa, vamos lá então. Bom, quando você começou falando que está em Juazeiro do Norte, etc., eu fiz, puxa, eu amo aquele Nordeste, né? Eu já ia falar um boa tarde aí para o povo nordestino, mas eu tenho que falar para o povo nordestino do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste. É uma maravilha a gente entender essa tecnologia que nos leva para o mundo, né? É fantástico, Você, né? só falou daqueles que te retornaram, mas quantas pessoas devem te achar pelo caminho aí É verdade. em outros países, não é mesmo, Dudu Xavier? Outro dia eu estava mesmo com um convidado aqui, lá da Califórnia, foi muito interessante. Quando ele veio, de repente, um monte de conexões internacionais, eu fiquei muito, muito contente aqui, viu? Mas Essa é a maravilha, né? A maravilha da tecnologia. A tecnologia não pode ser endeusada, assim como não pode ser endeusado o mercado, né? Ai, o Deus mercado, tudo tem que ser pautado pelo Deus mercado. Mas a tecnologia, ela é para servir mesmo, né? Ela é para nos unir. Eu me lembro que quando eu era jovenzinho, eu fazia cartões de Natal à mão, sabe? Eu gostava de desenhar os cartões e passar para as pessoas. Eu me lembro num ano em que a mensagem foi exatamente essa. Se ainda há tempo de se construir, por que construir muros se podemos construir pontes? Eu acho que a tecnologia nos ajuda a construir essas pontes, né? As pessoas estão muito acostumadas a se separar, né? Buscar o que há entre ela e os outros que os separe. Ideologia, opinião, time de futebol, religião, né? Quando, na verdade, eu acredito que a gente tem muito mais pontes, né? Coisas que nos unem. E isso é muito legal. Você, por exemplo, vir me buscar aqui em São Paulo para começar aí em Juazeiro do Norte é tudo de bom. Eu estou muito feliz com essa possibilidade. Deu boa tarde aí para a galera que eu já vou fazer uma apresentação de você aqui. Legal, querido. Boa tarde, então, meu povo de Juazeiro do Norte. Boa tarde, meu povo do Nordeste. Mais uma vez, boa tarde para o povo do Sul, de São Paulo, do Sul, enfim, todo esse povo que está conectado aí com o Dudu Xavier, nesse programa maravilhoso e musical dele. Eu desejo uma tarde maravilhosa e que a gente consiga, no mínimo, se divertir batendo esse papo. Muito bem. Você está me ouvindo bem, né? Muito bem. Então tá bom, vamos seguir aqui.
Dudu Xavier convida e Oswaldo Faustino aceita o convite. Olha que legal, né? Você já reparou aí que só pelo início, pela introdução com o Oswaldo aqui, nós temos muitas histórias para ouvir dele, né? E eu queria agradecer, Oswaldo, primeiramente a Mari Trajano, né, que fez essa ponte entre nós. E quando eu vou buscar Oswaldo, né, o trabalho dele, quando eu estou ouvindo uma entrevista que ele fez aí, era também um podcast lá no Ideias Negras, se não estou enganado, né, no SoundCloud, acho que era isso. E aí eu estava ouvindo Oswaldo e eu vou contar essa história, Oswaldo, só para a gente desmistificar aquela parte que eu comentei contigo, né? Porque eu trago o Oswaldo para cá porque o Oswaldo, além de jornalista, ele é escritor, ele é escritor também de peças de teatro e poeta. Ele diz que não é poeta, mas depois ele vai contar essa história para a gente com calma, né? Então eu trago ele para cá por conta da arte, da cultura, porque ele é rico, né, nessa parte, né, onde ele disse que tem um trabalho jornalístico muito forte, e eu tenho certeza disso, daqui a pouco ele vai contar para a gente, tá? Então, quando eu estou ouvindo o Oswaldo na entrevista no Ideias Negras, ele infelizmente comentou uma situação triste, né, onde o ser humano negro, ele numa redação como jornalista, né, ele é alocado lá no final da redação, lá no fundo, e é para falar sobre assuntos como futebol, criminalidade, essas coisas todas, né. E aí o Oswaldo fala exatamente nesse ponto que ele jamais seria convidado por um jornalista branco para falar de cultura e arte, que é coisa que ele entende muito bem, né. Então, quando eu ouvi esta frase, eu parei, não ouvi o resto, viu? Ainda falta completar, ouvir essa entrevista sua lá, que deve ter sido interessante, viu, Oswaldo? Mas eu parei ali nesse ponto e liguei para a Mari e falei, Mari, eu quero bater um papo com o Oswaldo, tá bom? Por favor, faça o contato com ele. E ela ligou para ele, olha, tem um jornalista branco que quer falar com você sobre arte e cultura. Aí liguei para o Oswaldo, falei, Oswaldo, 2 correções, né? Eu não sou jornalista, eu sou locutor de web rádio, né? E eu não sou branco, né? Se você me apontar um branco aí no Brasil, né, genuinamente branco, aí eu vou acreditar porque você está me apontando, né? Mas eu tenho as minhas raízes africanas, minha mamãe está ouvindo, viu, Aracel, o nome dela, viu, Oswaldo? Ela está me ouvindo. Um abraço para a dona Aracel. Ela está lá em Sorocaba e ela está ouvindo o programa. A mãe de minha mamãe é filha de escravos, a gente tem todas as raízes africanas, entendeu? Então não há por que Dudu Xavier se intitular branco, isso não existe, tá? E aí, Dudu, oi. Na verdade, o Chico Buarque costuma dizer que branco no Brasil só se for filho da Xuxa com Tafarel. No mais, todo mundo tem alguma coisinha de indígena, de africano, né? Não tem jeito. Perfeito. Eu ia buscar essa fala sua e você já foi certinho na frase, é perfeito. Então, Oswaldo, a partir daí a gente teve contato e foi maravilhoso conversar contigo fora do ar, porque você tem muitas histórias boas para eu ouvir e para toda essa galera que está com a gente, tá? Verdade, vamos conversar, isso é que é bom, né? O gostoso mesmo é a gente poder recordar momentos, recordar encantamentos que a vida nos deu e nos dá, né? Nesse momento de quarentena, né? Esse momento que a gente não pode sair de casa, eu sou um velhinho, né? Mais 2 anos eu faço 70. Somos, viu, Oswaldo? Eu tenho 8 a menos, mas também estou na casa dos 60, viu? Pois é, eu digo, a gente não está podendo sair, então o que sobra pra gente? O que resta pra gente? As recordações e os planos de futuro que a gente espera um dia poder
cumpri-los, né? Muito bem. Mas vamos aí, pode começar a lista de perguntas. Eu vou Vamos batendo esse papo gostoso. Eu vou começar, mas antes eu tenho que mandar aqui um beijo para você. A Rosimeire está no grupo da Web Rádio e ela disse ali, se possível, mande meu beijo a ele, é muita saudade. Retribua, por favor, Rose, um beijo para você também. Legal demais. Vocês já perceberam que Oswaldo é aquele tipo de companhia que você abre uma cerveja, põe alguns salgadinhos na mesa e fica contando história a tarde toda, né? Você falou a tarde toda porque você está preocupado que você tem que trabalhar no dia seguinte. Como eu sou aposentado, a gente vira noites e dias. Eu sou daquele tempo dos acampamentos em que a gente ficava na beira da fogueira, contando mentira, contando história de assombração, né? Então, eu amo contar história, amo ouvir história, né? E a gente fica ali, né? Ainda mais agora que nós estamos nas festas juninas, a gente imagina que está na beira de uma fogueira e eu vou te contar um monte de história. Muito bom. A Mari Trajano acabou de chegar no grupo também, quer mandar um beijo para ela? Um beijão, minha querida! E obrigado por fazer essa ponte, hein, Mari? Muito bom. Ela está mandando um beijo para você também aí. Obrigado. E aí, então, Oswaldo, Pinacoteca, Oswaldo, onde tudo começou. Conte pra gente, por favor. Então, esse tudo começou, tudo uma parte importantíssima da minha vida, né? A mamãe trabalhou ali nos porões da Pinacoteca, funcionava a Escola de Arte Dramática de São Paulo. E a mamãe trabalhava na cozinha da Escola de Arte Dramática de São Paulo, fazendo sopa para os alunos, né? Os alunos que iam se formar atores, atrizes, diretores, cenógrafos de teatro, né? E eu, garotinho, com a minha irmã, éramos dois, né, irmãos apenas, né? Somos dois irmãos apenas, Maria Isabel e eu. E a mamãe nos levava, pequenos, eu devia ter uns 6, 7 anos, quando começamos a ir para lá. Ela ficava na cozinha e a gente andando por aqueles corredores dos porões da Pinacoteca, que eram sinistros, né? Quem passa pelo prédio da Pinacoteca ali na Avenida Tiradentes, vê parece um castelo, era uma coisa bastante sinistra. Mas era maravilhoso, porque eu parava nas portas das salas de aula e ficava sonhando que um dia eu ia ser um artista formado ali, né? O tempo dessa atriz maravilhosa, que eu me lembre desse tempo, Aracy Balabanian, né? Sim. Aracy estava lá estudando. Deixa eu me ver quem mais. Gabriela Rabelo, um povo, né? Luiz Serra, e um monte de gente que o Papai do Céu já chamou, né? Como essa pessoa de quem nós conversamos quando preparávamos esse encontro, que é o Benê Silva. E foi justamente por conta do Benê Silva que eu, primeiro, sonhei muito em fazer teatro. E depois, quando chegou na hora do vestibular, eu desisti de seguir carreira de teatro e fui para o jornalismo. Por quê? Porque durante todo aquele tempo que nós passamos ali na Escola de Arte Dramática, apenas o Benê e uma mocinha chamada Ruth, que eu não sei se seguiu carreira, foram os negros que estudaram ali. Né? Depois, quando a Escola de Arte Dramática foi para a USP, né? Hoje ela funciona na USP, aí tem outras pessoas maravilhosas como a Caiabe, e Norton Nascimento e outras pessoas estudaram lá. Sim. Mas até então, nossa, esqueci, eu falei Norton Nascimento, mas tem uma estrela que estudou lá, que está aí no mercado, que é a Naruna, né? Naruna está nessa série Irmandade, né? Sim. Naruna Costa, maravilhosa, né? Uma estrela mesmo. Mas, enfim,
todo mundo veio depois, né? Mas no meu tempo de infância, ninguém. Então eu dizia, como é que eu vou me formar, vou estudar e vou me formar para uma profissão que não tem nenhum negro, nenhuma negra, né? Ou pouquíssimos negros e pouquíssimas negras. Mas, graças a Deus, esse mercado está se abrindo, Dude, né? É verdade. Eu me tornei jornalista, escritor, um pesquisador de relações raciais, um ativista do movimento negro, mas todas essas histórias me ajudaram a repensar a minha vida e a minha carreira, né? Que coisa boa, hein? Eu ouço você falar isso, eu recebi aqui no último programa, né, no sábado, a Cida Moreno, né, que é atriz, que é professora de teatro e também é ativista, né, da luta da raça negra, né? E foi um papo delicioso, rapaz, porque... Eu imagino. É que as pessoas pensam que nós, ativistas, que nós, militantes, somos um bando de chorões. E lá, não, ao contrário, né? Eu costumo dizer, viu, Dude, que a gente não é herdeiro. A gente não é herdeiro de escravos, né? A gente é herdeiro de pessoas que foram escravizadas e que antes de serem escravizadas moravam em grandes civilizações, em grandes impérios, né? Viveram uma realidade africana anterior à dominação europeia, de glória, de tecnologia, de conhecimentos, né? É só a gente pensar, viu, Dudy? Que ninguém nos ouça, estou falando no teu ouvido. Sim. É só a gente pensar na grandeza do Egito, na riqueza da Etiópia, né? Hoje é um país... se fala muito em fome, em pobreza, não sei o quê, mas a Etiópia é a terra da rainha de Sabá, né? A maravilhosa, riquíssima e culta rainha de Sabá, que arrebatou o rei Salomão, Sim. né? Arrebatou o rei Salomão, se encantou tanto que ela, quando vai para Jerusalém, quando ela volta de Jerusalém, ela volta grávida dele. Mas não ficaram lá só de namorico, não. Ficaram discutindo astronomia, ficaram fazendo poesia, ficaram fazendo... Sabe? O Cântico dos Cânticos, que é um dos livros da Bíblia, são os poemas que Salomão fez para a rainha de Sabá. Olha aí. Né? Ora, nós estamos falando de um pessoal do continente africano que era riquíssimo, que era culto, né? Mas, infelizmente, a gente tem uma história mais recente, que é uma história de escravidão. Então, todo mundo fala assim, ele é descendente de escravo, né? Bobagem. Né? Nós somos orgulhosos por um passado muito rico, né? Não só rico em ouro, joias, etc., mas rico de cultura, né? Ótimo, e eu ótimo. Adoro, né? Adoro. Yep. Olha, esse seu lado preto, tenha o maior orgulho dele. Mas você sabe que eu tenho, a gente já falou a respeito disso, você sabe que eu tenho, graças a Deus, né? Parece que a Mari está comentando ali sobre um trio aí, que é a História Viva, né? Ela, Augusto e você. corrente do verdade, bem. Né? Nossa, a gente... a gente correu agora, tá paradinho, tá aqui quarentando, né? É verdade. Mas essa noite de São Paulo a gente viveu muito intensamente e com muito orgulho e sabedoria, viu, Dudy? Muita alegria, muito tudo que é possível, irmãmente, né? Somos muito solidários, enfim, esse é o nosso viver. Mas vamos contar a história. Eu tive o prazer de conversar com o Augusto já, e uma pessoa sensacional. O swing é pura música, né? Não é à toa que ele botou esse swing no nome. Swing, essa coisa meio Jorge Ben, meio Simonal, né? Eu tenho histórias de Simonal para te contar. Eu acredito.
Agora, com relação ao Benê, você queria comentar mais alguma coisa a respeito dele? Ou a gente... Não, cara, o Benê, eu tava. Na nossa conversa, eu até te contei uma coisa estranha, Ah, que eu posso até interpretar assim, como fruto de uma visão, não vou nem chamar de racismo, mas vou chamar pelo menos de preconceituosa, sim. lá naquela antiga escola de arte dramática do Dr. Alfredo Mesquita, Ah, porque o Benê veio de Minas Gerais, de Uberaba, para São Paulo para estudar teatro. Então, o sim. Benê arrumou um emprego, ficava trabalhando e à noite ia lá para a Escola de Arte Dramática, lá EAD, para fazer teatro, né? Ah, E só que o Benê era muito aquele cara prático, né? Ó, vamos ter que iluminar essa peça. O Benê ia lá, mexia nos refletores, fazia uma coisa, fazia outra e tal. Passados 4 anos, que é o tempo do curso, chamaram o Benê e disseram assim: Benê, você não vai se formar ator. Como assim? Eu não saí de Minas Gerais e não vou. Eu saí de Minas Gerais e não vou me formar ator? Ele disseram: não, você ficou esse tempo todo mexendo com luz, etc. Você vai se formar iluminador e está muito bom. Ah, ele ficou furioso. ah, Mas a professora Maria José de Carvalho, que era uma professora lá de interpretação, ah. e outras matérias, levou o Benê e acho que passou um fim de semana ou alguns dias com ele no apartamento dela e preparou o Benê para um monólogo. Imagina isso, eu estou falando de 1964. Sim. Então, 64. Olha como aquilo me marcou. É verdade. Preparou o Benê num monólogo do Jean Cocteau, o mentiroso, né? Ah, Parecia até que era uma provocação, né? ah. Chamá-lo de mentiroso. Mas o Benê arrasou naquele monólogo, né? Eu queria dizer a verdade, mas a verdade não gosta de mim. Eis a verdadeira verdade. A verdade não gosta de mim. Eu tinha 10 anos quando ouvi isso. E aos 68 eu ainda me lembro muito bem desse fato, né? Dessa interpretação. Ele fez essa prova interpretando esse monólogo e Ah, arrasou, Dude. Arrasou. Benê depois fez algumas peças e fez filmes, né? Entre eles, o último, né? Antes de falecer, ele fez Os Desafinados, né? Interpretava o mesmo personagem que o Jairzinho, filho do Jair Rodrigues, o ah. Jair de Oliveira, Isso. que parecia um quarteto de músicos da Bossa Nova jovens, e o Jairzinho tocava um baixo acústico. Sim. E aí o Benê, eles se reencontram depois de velhos. E o Benê faz o mesmo personagem envelhecido. É memorável, é emocionante. Foi a última coisa, porque depois ele vivendo lá no Embu, trabalhando com cineclube, e tudo mais, e acabou falecendo por lá. Mas É. vai ficar na minha memória para o resto da vida, viu, Ah, Dude? com Muito certeza. grande ator. Quem puder, procura, pelo menos nesse filme, Os Desafinados, Benê Silva, né? É um grande ator, vale a pena. Acho que o Rodrigo Santoro também participou nesse filme, Ah, né? Rodrigo Santoro também está nesse filme, é um cantor da banda lá, um músico, e ele faz junto com o Jairzinho, né, quando eles estão jovens. Eu não me lembro quem é o ator que faz o mesmo personagem já velho. Olha, foi bom eu contar isso para você, porque assim que terminar essa entrevista eu vou correr procurar esse filme. Muito bom. Meu querido, agora eu tenho que entrar num assunto aqui que antes eu vou te contar uma historinha dele, né? Conte sim. Eu recebi aqui um convidado chamado Ito Moreno, né? Ele é aqui da região de Vitória da Conquista, uma cidade ali, acho que é Caatiba o nome da cidade ali na Bahia, né? E
E ele, contador de histórias também, ele chegou em São Paulo, naquela região ali da Ipiranga com a São João, né? Alguma coisa acontece no meu coração por ali, né? Aí aconteceu no coração dele. Aconteceu. Tem o Bar Brahma lá, né? Que é um bar muito conhecido. E aí ele tocava lá, ele abria o show para Calbi Peixoto. Né? Você imagina já, né? Grande Calbi, saudosa memória. Calbi tem histórias, né? E aí o Calbi estava nos camarins e chegou um casal, né, que gostaria de conhecê-lo, um casal muito fã, né? E aí o Ito, não, tudo bem, vamos lá, eu apresento vocês, né? E já foi chegando no camarim, já foi abrindo a porta e colocando o casal para dentro, só que Calbi estava sem a peruca. Meu Deus do céu! Foi uma loucura, fecha a porta rápido com o casal dentro, o Calbi não sabia para onde corria. Nos últimos anos o Calbi com aquela peruca impecável dele. Olha, Ai, coitadinho, talvez naquele momento tenha tirado para dar uma refrescada na cabeça. É provável. E foi surpreendido ao natural. Né? E aí o Ito conta a história pra gente e diz que foi a última vez que ele tocou lá no Barbrão. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você, eu também tenho uma historinha com o Calbi, hein? Mas eu já tô puxando a sua história mesmo. Eu quero... essa eu vou contar também. Eu quero Porque ouvir. olha aqui, nesse tempo em que eu fui editor de cultura no Diário Popular, foram 6 anos, né? Na verdade, se a gente fizer a matemática, parece que é 5, mas é de 85 a 90, mas 85 inteiro e 90 inteiro. Então dá 6 anos, né? E aí, eu fiz muitas entrevistas, entrevistei gente maravilhosa, gente inesquecível. E o Calbi foi uma delas. Eu fui no hotel Jandaia, lá na Duque de Caxias, entrevistá-lo. E aí foi um negócio maravilhoso. Ele disse assim, professor, se existe uma coisa que eu gosto muito, é ver as mulheres atingindo o orgasmo quando me ouvem cantar. Eu arregalei o olho e disse, Calbi, as mulheres atingem o orgasmo quando te ouvem cantar? Ele falou, claro, professor, eu atingo o orgasmo quando me ouço cantar. Ali aquele personagem do Chico Anísio, Alberto Roberto. Muito de Calbi Peixoto. Eu atingo orgasmo quando me ouço cantar. Mas que era uma maravilha de cantor, não é? Poxa vida, eu ia naqueles bailes no Som de Cristal, aqueles bailes no Piratininga, quando levavam artistas do quilate de um Calbi. Meu Deus do céu! As pessoas às vezes até paravam de dançar para ficar olhando o cara cantar, né? Então era maravilhoso, viu? Maravilhoso. Mas essa coisa do orgasmo eu não constatei, né? Você teve que acreditar na conversa dele. Né? Acredito. Por que não? Muito bom. Olha, depois, como você falou, as pessoas nos surpreendem, né? Muito. E é bom que surpreendam. Muito. A vida é uma série de surpresas. Olha, mas eu vou te dizer, eu fiquei encantado de ouvir as suas histórias. Agora... Aí eu canto também em contá-las, porque, olha, foi o melhor período da minha vida profissional, de jornalista. Sim. Foram esses 6 anos que eu trabalhei no Diário Popular. Toda vez que eu falo Diário Popular, as pessoas arregalam o olho porque confundem com Notícias Populares, que era aquele jornal que eles diziam que espremia e saía sangue. É verdade. Esse também eu trabalhei, mas esse não. Esse outro era o Diário Popular, ali em cima do hotel
no prédio do Hotel Jaraguá, que também foi do Estadão, outro jornal que eu trabalhei por 26 anos, né? Então, mas só que no Estadão, Dude, no Estadão eu fazia polícia, né? Polícia. E você sabe que eu fui para o Rio de Janeiro, assisti um show no Canecão, o lançamento do disco Perfume de Champanhe do Almir Neto, né? E eu fiquei hospedado no Otton Palace Hotel, num apartamento bem de frente para o mar, né? E eu me sentindo super importante. E eu trabalhava, ao mesmo tempo, como editor de cultura no Diário Popular e como repórter de polícia no Estadão. Né? No mesmo, os horários não batiam, então tinha compatibilidade, né? Não tinha compatibilidade de conteúdo, mas de tempo tinha. Tá. Então, eu fui para a varanda, todo chique, né? Olhando para o mar. Eu tinha um copo de alguma coisa na mão que eu não sei o que era, porque a imagem que vem à minha memória é essa. Eu estou com um copo na mão, olhando para o mar, e pensei assim, onde será que eu estava ontem, né? Estou aqui no Otton Palace Hotel, olhando para o mar, né, de Ipanema, Copacabana, eu não sei qual das duas fica o Otton, e eu dizia, estou aqui, onde eu estava ontem? Lembrei! Ontem eu estava entrando na favela do Tijuco Preto, lá na Zona Leste, e quando eu fui atravessar uma pinguela, a pinguela quebrou, e eu caí naquele córrego infértil, com água até o peito, e tive que sair de lá do mesmo jeito, e não pude desistir de fazer a matéria. Eu tinha obrigação de voltar para a redação com a matéria feita, né? Então, daquele jeito eu tive que entrevistar as pessoas. Não, Oswaldo, você está brincando. Isso não aconteceu, não. Aconteceu lá na Zona Leste. Nossa eu estou tentando... O córrego do Tijuco Preto é depois ali do Itaim Paulista, por ali, sabe? Sim. E aconteceu isso. Minha Nossa Senhora. Quebrou a pinguela. Quebrou a pinguela. Era uma pinguela estreitinha, passava o córrego e aí vinham as casas, né, das pessoas. E só tinha aquele lugar para eu passar. E quando eu pisei, crack! Fui para... Minha Nossa Senhora. Gente, e no dia seguinte, de banho tomado... Você estava no Otton Palace Hotel. E depois fui para o Canecão, né? O lançamento do disco. Também naquele mesmo dia eu tive a oportunidade de entrevistar o Almir no seu apartamento, que era na Nossa Senhora de Copacabana. Era também uma coisa muito chique, era um triplex, etc. E tudo isso, você vê como é a vida da gente. Então a gente não pode ter orgulho, a gente tem mais que ser humilde, entender que, uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô ali, não importa, né? É verdade. Não importa, eu não vou ficar infeliz porque eu tô fazendo reportagem policial, ou porque eu estou entrando numa favela, e não vou ficar tudo prepotente, porque eu estou no Otton, e estou no Canecão, e estou no triplex do Almir Neto, né? Não, de jeito nenhum. Um cara humilde, um cara maravilhoso, ele morava nos 2 últimos andares, e depois a cobertura, né? E ele tinha um vestiário na cobertura, do lado da piscina, e estava escrito assim, ele dizia assim, eu não saio daqui, né? Aqui eu fico compondo, aqui eu fico vivendo. E aí eu olho na porta do vestiário, dali daquele coisa, estava escrito Barraco do Almir. Ou seja, o cara era tão humilde quanto qualquer um de nós devemos ser, né? É verdade. Então a vida nos traz uma série de lições. É muito legal mesmo. Ele se sentia à vontade com essa palavra naquele local. Muito bem. Aquele local, era ali que saíam composições, nesse período em que ele já estava legal, ganhando dinheirinho, ele tinha feito um disco
que praticamente todas as músicas foram um sucesso, né? Então, agora, quando ele estava lançando esse novo disco no Canecão, um lugar raríssimo, caríssimo, tudo complicadíssimo, né? Sim, sim. Mas a gravadora o colocou para lançar o disco lá, né? Mas continuava o mesmo cara humilde, o mesmo cara divertido, né? Com aquelas histórias também muito doces dele. Tenho muita saudade do Almir, viu? Eu acredito. Oswaldo, rapaz, nós já estamos chegando a quase 40 minutos. Nossa, já! E eu nem saí do início ainda da nossa conversa. Vamos. Eu já estou reparando que você vai ter que voltar um outro dia, viu? Mas vamos. Mas vamos lá, vamos falar de Johnny Alf. Eu estico a história para ver se me chama de novo. Isso. Vamos falar de Johnny Alf. Ai, Johnny Alf. Johnny Alf era uma maravilha. O Johnny Alf, ele tocava, era um pianista maravilhoso, precursor da Bossa Nova. E depois, já mais velhinho, ele tocava no bar 150 Night Club do Maxud Plaza, né? Onde eu ouvi muitas vezes. Era um hotel chiquérrimo ali próximo da Paulista, e muitos empresários ficavam hospedados lá, gente internacional. Tem 2 episódios, viu, querido, para contar sobre o Johnny. Pode falar os 2. Mas vou contar. Você quer aquele da Bossa Nova, é isso? Isso, mas se você puder falar os 2, eu acho muito interessante. Os dois são maravilhosos, muito interessantes. Pode falar os 2. Um homem famoso internacionalmente, e ele diz assim: sabe, Oswaldo, eu nunca saí do Brasil. Eu digo, é impossível. Como, né? Se as tuas músicas... Então, minha música vai para qualquer lugar do mundo. Eu nunca saí do Brasil. Só que, no show de lançamento da Bossa Nova, no Carnegie Hall, o meu nome estava na lista. E todo mundo jura que eu fui. Só que eles esqueceram de me convidar. O nome dele está na lista do show do Carnegie Hall, do lançamento da Bossa Nova nos Estados Unidos, e não o convidaram. Ele nunca tinha saído do Brasil. E aí, essa história de nunca sair do Brasil, eu falei que muita gente ficava hospedado ali no Maxud e ia à noite no bar 150, e ele estava lá a noite inteira tocando piano e cantando e conversando com o público, né? E aí, um americano, um empresário ou alto executivo americano, ficava numa primeira mesa, quase encostado no piano. E ele cantando, e o cara ficava ali bebendo e ouvindo. E depois, quando ele parava, dava as pausas, o americano conversava com ele. Aí o americano voltou para os Estados Unidos. Né? Foi para os Estados Unidos, não sei por quanto tempo. Passado esse tempo, ele volta para mais uma temporada no Brasil e vai direto no Johnny Alf e diz assim: Johnny, eu te vi em Nova York. Ele disse: como? Nova York? Eu nunca saí do Brasil. Ele diz: pois é, eu estou passando no Harlem e tem uma boate, e eu vejo lá hoje, né, Johnny Alf. Eu falei: não é possível, meu amigo Johnny, eu vou descer. E a boate era embaixo. Então o cara desceu a escadaria correndo, ouvindo um piano, e era mesmo música do Johnny Alf, e ele desceu. Quando ele entra, tem um outro cara no piano. Não era o Johnny Alf. Ela lembrava um pouquinho do Johnny Alf. E ele olhou de um lado, olhou do outro, né? Aí ele encostou no cara do piano e perguntou: cadê o Johnny? Aí o cara falou: I am Johnny Alf. Não é nada, eu conheço Johnny Alf, é meu amigo. Quer dizer, olha que loucura, né? Quer dizer, o cara tava ganhando uma grana. Com certeza. Era um
clone do Johnny Alves. Com certeza o cachê ele recebeu. Esse executivo, empresário, chegou e disse: olha como tem gente ganhando dinheiro com seu nome. Tadinho do Johnny. Depois ele ficou bem velhinho, não tinha família. Ele acabou falecendo num asilo aí em Santo André. Eu fiquei muito triste, porque era muita história ali. Muita história da MPB, sabe? Porque o Johnny, ele tocava naquelas boates do Beco das Garrafas. Sim. E aqueles garotos todos dos anos 50, de Copacabana, Ipanema, aqueles carinhas da Zona Sul, Sim. iam lá e ficavam bebendo aquela musicalidade dele, né? Ah, verdade. E aqueles garotos depois viram Tom Jobim, né? Viram toda aquela juventude que fez música em apartamento e que essa música ganhou o mundo e hoje representa o Brasil no mundo inteiro. Todos beberam da musicalidade de Johnny Alf, né? Infelizmente, ele mesmo ganhou sim fama, direitos autorais, etc., mas muito aquém do que ele tinha direito, Do que né? ele merecia, né? É isso aí, são essas histórias. Muito, muito São bom. essas histórias. Uma pena para ele que o cachê ficou com o outro, não com ele, né? Ah, é verdade, tem isso, né? Mas é assim mesmo. Meu querido, vamos falar de Tim Maia, por favor. Tim Maia era o máximo, não era? Era Maia assim. também eu tenho algumas histórias. Uma não muito boa, né? Uma não muito boa. Que ele gravou Vale Tudo com Sandra Sá. E aí, quando chamavam para ele fazer com ela na TV, ele não ia, ele não queria. Aí, Tim Maia era de um talento muito grande, mas não era de um caráter dos mais. Então ele dizia, segundo a Sandra Sá, que chamou a imprensa, e disse: olha, para mim o Tim Maia é o maior cantor do Brasil. Mas eu não faço mais nada. Eu vou continuar fã o resto da vida, mas eu não faço mais nada com ele, porque o que aconteceu? Nós gravamos Vale Tudo e ele não quer participar de programa de televisão fazendo essa música. Ele diz que por esse cachê ele só faz a música do disco dele e tal, e eu fiquei meio mal impressionado. Aí eu fui falar, num momento que tive a oportunidade de fazer uma entrevista sozinho com ele, eu falei: que história é essa? E tal, brother, não vou pegar aquela mulher. E destratou e fez falou coisas horrorosas eu disse: meu Deus, como é que eu vou continuar sendo fanzaço desse cara? Mas esse cara, eu acabei relevando as coisas muito ruins que ele falou dela. Sim. E falei assim: não, eu vou pensar só no artista. E foi pensando no artista que eu fui para o Rio de Janeiro entrevistá-lo numa casa que ele tinha lá no Recreio dos Bandeirantes, e era uma coletiva. Já que ele não ia para os lugares, né, a gravadora que ele resolveu lançar a música, na verdade ele fazia todo o disco e só entregava para a gravadora para distribuição, a gravadora precisava vender. E aí o que fez? Deu uma feijoada lá nessa casa que ele tinha no Recreio dos Bandeirantes, uma casa com piscina maravilhosa, e chamou a imprensa. E eu fui de São Paulo, com voo bancado pela gravadora e tal, e fomos para lá, né? Um ônibus nos pegou no aeroporto, foi um monte, era uma coletiva. E aí fizemos a coletiva. Eu me lembro que eu fiz lá uma pergunta para ele, ele olhou para mim e falou assim: bro, você é de São Paulo, não é? Aliás, essa foi anterior àquela da Sandra Sá. Eu disse: sou. Ele falou: logo vi. Só você tá pensando que veio aqui para trabalhar. Eles vieram aqui para puxar o saco.
Aí eu fui andar pela casa e conhecer a casa, cara. Passei na porta do quarto dele, ele sentado na cama, com o criado mudo na frente. Um pires, um copo de uísque duplo, enrolando um cigarrinho. E eu fiquei sem graça. E ele fez assim, opa, vamos fumar? E eu falei, não, eu não fumo. Ele falou, você não fuma? Eu falei, não. Ele falou, eu fumo, bebo cheiro. Eu falei, tudo ao mesmo tempo, né? Quer dizer, fumo, bebo e cheiro, tudo ao mesmo tempo. E aquela loucura, com aquele humor único, né? É verdade. Tinha aquelas brigas, etc., mas era de um humor impecável. Eu amava Tim Maia. Todas as entrevistas dele eram fantásticas, né? Sempre, né? Nossa, aquelas entrevistas do João são verdadeiros shows, né? É verdade. A gente fica assistindo, assiste de novo. Ele era muito brilhante, né? Você reparou que a gente só está falando de estrela que já foi? Nossa, mãe, eu tô velho. É verdade, Oswaldo. A gente está ficando velho, é isso mesmo. Ainda bem que você falou do Augusto Swing, que está firme, forte e vivo aí. Graças a Deus, né? E esse menino também que você me citou, que abriu o show do Calbi, né? O Ito. A gente precisa Ito repensar muito a questão dos nossos partindo, né? É verdade. E quem vai contar essas histórias? Ainda bem que a gente está aqui. Então eu vou começar a passar essas histórias para outros, porque a hora que eu for, alguém vai contar, né? Para não morrerem, né? Essas histórias são muito deliciosas. Sabe como, Leni Andrade, né? Aí eu lembro que eu escrevi uma página inteira sobre a Leni Andrade. Essa cantora maravilhosa, com aquele bebop, né, dela, aquele... aquelas coisas do bebop dela. E saiu uma página inteira a entrevista com ela. Aí, no dia seguinte, toca o meu telefone e faz assim, alô? Eu disse, oi, alô? Ela fez assim, você quer que eu agradeça ou que cante ao seu ouvido? Desmaiei. Que ótimo. Você quer que eu agradeça ou cante ao seu ouvido, cara? Imagina. Você fala... Também hoje está aí no retiro dos artistas lá no Rio, né? Fala pra gente. Mas, se Deus quiser, é bom arrumar shows para ela, assim que essa pandemia acabar, né? É verdade, mas confira pra gente aí, você deixou ela cantar no seu ouvido, vai. Agora eu posso cantar porque eu estou divorciado? Você não ia perder essa oportunidade, né? Cara, com aquela voz de veludo, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Ela interpretando 40 anos, eu não sei se era melhor que Emílio Santiago, sabe? Muito 40 bom. anos do Altair Veloso, para mim é um dos clássicos da MPB. E na voz dela ou na voz do Emílio Santiago, são dois arrasos, né? Muito bom. Oswaldo, vamos falar dos livros, mas aqui a gente não vai abordar muito, até porque eu gostaria que você comentasse quantos livros você já escreveu e eu quero que você divulgue para a galera como chegar nos seus livros, né? Né? Eu acho que é importante isso. Então, eu já isso. escrevi 12 livros, né? 12. 2 dos quais são didáticos, participei de um grupo que produziu 2 livros didáticos. Um é sobre africanidade na cidade de São Paulo e outro sobre africanidades no estado de São Paulo. Sim. Sueli Chan, Ramati Jacino, a Jo Santos, né? Eu e o fotógrafo Luiz Paulo Lima. Esses são os didáticos. Mas eu produzi 5 infantis, né? Luana o livro é da FTD,
que são de um personagem chamado Luana, uma menininha de 8 anos que mora num remanescente de quilombo, que joga capoeira e que tem um birimbau mágico. A Luana é uma criação de Haroldo Macedo, o criador da revista Raça, e juntos nós escrevemos 4 livros, né, sobre Luana. Tá. Contando histórias da presença negra no Brasil, mas vividos por essa menininha que toca o birimbau e vai lá no dia e hora em que os fatos aconteceram. Sim. Esse são os livros da série da FTD. Tem outro infantil pela Melhoramentos, sim, que é Iori descobre o sol descobre Iori. Né? É a menininha que tem o medo, tem dificuldade para dormir à noite, pensando nos sons da noite, e depois ela descobre, quando chega o sol, ela descobre tantas cores do dia, quanto ela descobre a diversidade, né? Sim. É muito importante essa palavra, diversidade. É verdade. E depois eu tenho a biografia do Ney Lopes, um livro chamado A Legião Negra, que é sobre batalhões exclusivamente de negros na Revolução de 32, a Revolução Paulista, né? Tenho... Esses 2 são da editora Sumos, né? Editora Selo Negro do Grupo Sumos. Sim. Depois eu tenho pela editora Córrego 2 livros, que é A Luz de Luiz, sobre Luiz Gama, esse personagem maravilhoso sobre o qual eu vou participar de uma live agora, quinta-feira, né? Luiz Gama, advogado, jornalista, poeta, abolicionista e republicano, chama A Luz de Luiz, e o outro, Se Eu Pudesse Voar, que é uma viagem de um jovem do Rio de Janeiro, sobrevivente do massacre da Candelária, para o continente africano. E ele vai descobrir a si próprio no continente africano. Sim. Faltou alguma coisa? Faltou o primeiro livro, que eu também fiz com Haroldo Macedo, que é um livro de entrevistas com negros e negras, chamado A Cor do Sucesso. Ai, que maravilha. E eu acho que é isso, né? Aqui não ficou muito audível o nome da menina do livro que conheceu a Luana. Luana, da diversidade, a menina, né? que viu o Brasil Neném. Luana, Capoeira e Liberdade. Sim. Luana e as Sementes de Zumbi, ou seja, ela faz uma viagem ao Quilombo dos Palmares. Sim. E Luana e as Asas da Liberdade, em que ela vai falar de todas as leis abolicionistas, mas ela vai encontrar com os personagens todos, com o José do Patrocínio, com o próprio Luiz Gama, com o Nabuco, enfim, com o Castro Alves. É isso, né? Os meus livros são muito viagens. Quase todos os meus livros passam por viagens, assim, no tempo, no espaço, né? Na história. A Luz de Luiz são jovens do século XXI, 6 jovens, 3 meninas e 3 rapazes, que vão para o século XIX junto com o espectro do Luiz Gama e vivem com ele os mais importantes momentos da história da vida dele. Eu gosto muito de usar esses artifícios. Muito bem. Eu acho que ficou claro aí. Eu só queria depois, não me deixe esquecer, para você divulgar as redes sociais, até porque você falou já de uma live que vai ter, né? Nós só vamos completar esse assunto aí com o Ney Lopes, né? Que ele é compositor, né? E se você quiser comentar... Ney Lopes é compositor, tem mais de 350 músicas, muitas delas sucesso, sim, muitas parcerias com Wilson Moreira, e é um compositor que as pessoas... Ney Lopes é sambista. Tem um negócio curioso na história do Ney Lopes, que apesar dele ser conhecido como sambista, o Ney... foi convidado para fazer músicas inéditas, letra em música, para uma peça de teatro chamada Ouvir Estrelas, sobre o Olavo Bilac. Sim. Né? Sobre a poesia do Olavo Bilac, sobre a biografia do Olavo Bilac. E, no tempo do Olavo Bilac,
ainda não tinha o chamado samba, pelo menos não da forma que nós conhecemos, né? Você tinha estilos musicais, lundu, etc., que antecedem ao próprio samba. E o Ney produziu um número tal de músicas, letra e música, para esse espetáculo de teatro, que ele foi premiado, né? Lá pela... Eu não sei qual desses prêmios, mas deve ser a dos produtores. Mas, enfim, ele recebeu um prêmio justamente por ter mostrado que ele não pode ser visto... o Ney é sambista. Ele é um compositor de música popular brasileira que faz sambas, né? Mas pode fazer qualquer outro tipo de coisa. Ele é brilhante. Agora, o Ney que eu escrevi no livro, aí é outra coisa. Esse Ney tem mais de 30 livros publicados. É um grande pesquisador de história e cultura afro-brasileira, né? Tá vendo? E esses livros dele são todos muito importantes, né? Muito grandiosos. Então, não ganha prêmios e o Ney é hors concurso, sabe? Muito bom. Eu sou fanzaço dele. E adorei fazer esse livrinho, e agora ele quer que eu faça um novo com 500 páginas. Então, eu me considero seu biógrafo e vou me dedicar intensamente para produzir esse livro de 500 páginas. Muito bem. Você recebeu a visita novamente aí? Do meu neto, você escutou, né? Escutei. Aí, agora fiz um sinal para ele que não pode. Eu estou aqui nesse espaço que a gente tentou transformar num pequeno estúdio para poder conversar, Sim. Mas ele, com 6 anos dele, não consegue entender que não dá para chegar aqui Tá certo. e entrar com o celular tocando. Mas também nós já estamos quase encerrando. Aí você vai poder dar atenção para ele aí. É verdade. Aí eu compenso. É verdade. Eu vou contar para a galera aqui, porque quando eu comecei a te ouvir naquela entrevista do Ideias Negras, me recordou um personagem muito antigo aí, né, da TV. E eu falei, será que é ele? Porque a sua fisionomia, né, ela é tão assim simpática, né, quando a gente vê a sua imagem, e eu me lembro de um personagem, eu até falei para você que era do Castelo Rá-Tim-Bum, alguma coisa assim, e você me corrigiu, né? Mas... Babalalão. Então, é o João Caiabe. João Caiabe é simplesmente maravilhoso. Ele também fez Sítio do Pica-Pau Amarelo, As Tiquititas. Exato. Ele também é um ex-aluno da Escola de Arte Dramática de São Paulo, mas quando já estava lá na Universidade de São Paulo. E o João... eu me tornei um contador de histórias graças ao Netinho de Paula. Netinho de Paula, esse cantor... O cantor. Ele fazia aquele programa na Record, Dia de Princesa, sim, e resolveu montar uma TV, porque ele dizia assim, eu estou aqui no microfone, na televisão, eu olho para um lado e não vejo um negro, olho para o outro e não vejo um negro, eu quero fazer uma TV que mostre negros. E ele fez uma TV e convidou um monte de negros e negras, chamava TV da Gente. Aliás, por sinal, o sinal desta TV... era gerado aí no Ceará. Tá. E aí, TV da Gente. Aí ele me convidou para ir fazer jornalismo. E eu dizia assim, caramba, eu já estou com quase 40 anos de jornalismo, só faço isso na vida. Ele falou, então faz o seguinte, cria um personagem que seja contador de histórias. E a gente criou um personagem chamado Tio Bá, e o Tio Bá aparecia num programa infantil contando histórias. O primeiro dia em que eu contei uma história, eu ofereci para o João Acaiabe. Olha que bacana. Eu quero homenagear o João Acaiabe lá no seu... que era do programa Bambalalão, etc., porque
tudo, na hora de conceber esse personagem, eu pensei exatamente nele, né? E eu tão cruel, que o Ayrton Graça fez uma homenagem para o João Acaiabe, e eu fui encarregado de fazer essa homenagem ao vivo. E eu cheguei e fiz assim: ai, João Acaiabe, quando você fazia bambalalão, eu me lembro que a mamãe me colocava num piniquinho, sentado na frente da TV, e eu balançava os pezinhos e dizia, ai, batia as mãozinhas. Ele... Eu não sou tão velho. Eu não sou tão velha assim. Fantástico. Mas nós somos muito amigos. Eu escrevo muita história para ele contar. Então, para mim, é um grande contador de histórias do momento. Viu, Oswaldo? Quando ele dizia, senta que lá vem história, então era para você lá no piniquinho. Sentadinho no piniquinho, balançando os pezinhos. Eu já estou imaginando a cena. Nossa, mas todo mundo riu muito, eu falando isso para ele na homenagem. Porque eu, de barba branca, né, careca e tal, e falando isso para ele, ele é um pouco mais velho que eu, mas não é tudo isso, né? Sim. Mas eu aproveitei essa homenagem, que foi legal. Cara, o Ayrton Graça, esse ator, que está na Globo já há alguns anos, etc., ele tem um projeto chamado Samba para Nossa Senhora, que ele faz em restaurantes, numa coisa, que é uma coisa comovente. É demais. E ele sempre, cada vez, homenageia uma personalidade. As duas primeiras, que foram as duas vezes em que eu estive e participei da homenagem, foi primeiro para o João Acaiabe e depois para Alessi Brandão. Olha só, que honra poder homenagear Alessi Brandão, né? Então é isso, Júlio. Eu acho que está acabando, não tá? Eu acho que nós já passamos do horário. Ai, meu Deus. Mas tá tão delicioso, Oswaldo, que... Vamos finalizar então, né? Eu faço questão da gente marcar aí um pouco mais pra frente. Vamos deixar a galera se recuperar um pouco. e aí a gente marca um dia para você continuar suas histórias, que são fantásticas. Nossa, mãe! Vamos criar uma sessão. Viu? Se eu for contar todas as histórias, a gente vai ficar uns 5, 10 anos no ar. Eu acho que a história, o quadro do Netinho foi perfeito, viu? De repente a gente pode abrir um quadro aqui para você contar a história. Mas é brincadeira, querido. Esse programa é maravilhoso. É um programa musical maravilhoso. Eu tive ouvindo a tua seleção, bastante eclética, né? Bastante rica. Eu acho que é isso. É cara de Brasil, né? Cara de Brasil. Isso é muito importante. E quem faz a programação não é Dudu Xavier, não. É esse público que está ouvindo a gente aí, viu? Que manda, que faz pedido? Eles mandam antecipado para mim, eu só faço a minha listagem aqui, coloco na ordem e vou soltando as músicas, viu? Nossa, então parabéns a você que tem esse povo colaborador maravilhoso. Sim. E em especial para esse povo maravilhoso. É verdade. Muito bom gosto musical. Agora nós vamos falar do assunto que encerra o nosso bate-papo, infelizmente, né? Mas eu quero que você conte a história de como começou o seu poema e depois você encerra declamando esse poema aí. Inclusive, eu quero falar para você que está ouvindo o programa que ao final, né, lógico, depois que ele terminar de declamar o poema, eu vou enviar para minha lista aqui de pessoas aqui, que eu sempre mando os contatos, né? Eu vou enviar o poema para você, tá? Mas, surpresa, né? Como disse o Oswaldo, eu me segurei para não ler, Oswaldo, pode ficar tranquilo, não sei nada a respeito do poema. Então tá. Porque você já queria mandar o poema para as pessoas acompanharem. Isso. Mas eu disse, puxa, aí você vai fazer um spoiler.
da historinha contada no poema. É verdade. Então, Aí você prometeu que mandaria depois. Fez muito bem de segurar. isso. E nem li também, porque eu quero acompanhar também junto com a galera a surpresa. Vai ser legal, Tá então. bom? Então, Bom, esse poema. conta a Bom, história. eu não sou poeta, já disse para você que não sou poeta. e gosto sim. Eu tenho uma página no Facebook chamada Plantando Versos. Uma das coisas que eu adoro fazer, eu tenho lá um monte de amigos que põem seus poemas lá, e eu vou nos comentários e crio de improviso versos respondendo ao poema que está lá colocado. Eu adoro fazer isso. Isso é um jogo, para mim, importante, porque a gente que vai ficando velho precisa mexer bastante com a mente, né? É verdade. Para não entrar numa de cair mesmo nos Alzheimer's, essas coisas. Então, isso é um exercício que eu faço com muito prazer. Então, eu digo, eu não sou poeta, né? Eu fico brincando com versos, né? Eu sou um versejador, vamos dizer assim. Sim. E aí, esse aqui eu dei o nome de Quase Virou um Samba, porque ele trabalha num universo muito comum do samba. Sim. Posso dizer? Lógico. Então, vamos lá. Um dia um gringo com pele queimada, ao sol de Ipanema, subiu lá no morro falando em cinema e bateu na porta do meu barracão. Sorrindo um bocado, falando enrolado, mascando chiclete, ficou fascinado por Nega Lisete, rainha do samba e do meu coração. Já foi prometendo fazê-lo uma estrela de fama e riqueza, viagens e festas, vida de princesa, mansões, automóveis e outros deleites. Um disco por ano, um filme por ano um marido. Lhe bastava um sim, tudo já resolvido, e ele a levava lá para os States. A nega me olha com jeito de quem está querendo partir. A chance talvez nem se vá repetir. Quem é que na vida não sonha em vencer? E eu fico calado, zangado, sentido, porém me contenho, pois estou convencido de que eu só tenho meu samba e amor para lhe oferecer. E é tal a surpresa ouvir da princesa um sonoro não. Me abraça, me beija, me pede perdão por ter demorado a tomar decisão. Não há quem entenda no morro e meandros a sua atitude. E rola uma lenda em que o amor de um malandro venceu Hollywood. Muito bom. Legal, querido. Muito obrigado por esse convite. Não, adorei passar essa tarde em sua companhia. Não, mas não. E das suas conexões, como você chama, né? É verdade. Eu diria que são seus amigos, seus amores, né? O Dia dos Namorados foi esses dias, seus namoros todos, né? A gente tem que se enamorar da vida, se enamorar das pessoas à nossa volta e nos enamorarmos de nós mesmos, né? É verdade. É isso. Mas não esqueça que eu quero que você divulgue as suas redes sociais aí para a galera te encontrar. O que você tiver aí, Facebook, Instagram. Estou no Facebook, Oswaldo com W, Faustino, Oswaldo Faustino. Estou no Instagram, aí ao contrário, Faustinosvaldo, né? O O do Faustino é o O de Oswaldo, Faustinosvaldo. Se quiser me adicionar no WhatsApp, 11 de São Paulo, 951 55 5382. 951 55 5382. Claro que, como Oswaldo Faustino, você me acha no Messenger, né? Eu tenho uma página que é essa, Plantando Versos, e tem outra página que é Oswaldo Faustino Escritor. Eu tenho também um blog. Sim, por favor. Última coisa, hein?
Reflexou. Reflexou, sou de alma, né? Sim. Reflexou. E o nome que complementa é Reflexões de uma Alma Preta. Reflexou. Muito bem. É isso, tá bom, querido? Tá, mas antes da gente desligar, diga para mim o que aconteceu naquele bar onde você foi falar o seu poema. Ah! Me dá um segundo que eu quero pegar o nome inteiro do ator. Sim, pode ficar tá? à vontade, pode ficar à vontade. Que é o Miguel, né? Miguel. Pode ficar tranquilo. João Miguel? Acho que é, né? Eu não recordo, mas você... João Miguel. João Miguel. Então fique à vontade. Ótimo. Então, esse poema, eu falei... não, esqueça, vamos de novo. Eu estava num bar que é um reduto afro-brasileiro, maravilhoso, aqui nos Campos Elíseos, próximo à Barra Funda, Sim. que se chama... Ai, meu Deus. Ai, olha como eu fiquei velho. Fugiu. Mas todo mundo conhece, né? O segundo... Não, mas o primeiro nome? Aparelha Luzia. Opa, minha filha, a Mônica, que está aqui perto, veio correndo aqui na porta me lembrar. Aparelha Luzia. Desculpem os frequentadores, desculpe a Malunguinho, Érica Malunguinho, que é proprietária, desculpa todo mundo, porque realmente, depois dessa conversa toda, a cabecinha do velho falhou. Mas eu tô lá num evento promovido por um amigo lá da Bahia, o Jorge Washington, que é do Bando do Olodum, do Teatro do Olodum, né? Do Bando do Olodum. E o Jorge Washington é cozinheiro também. Então ele veio fazer comida no Aparelho Luzia e eu ajudei a divulgar, etc. Porque nós somos muito amigos, eu tenho muita admiração pelo trabalho dele. Aí estamos lá e começa uma série de coisas. Alguém canta, alguém dança, alguém faz não sei o quê. E o João Miguel, né, o ator de cinema, daquele filme Estômago e tantos outros filmes maravilhosos, é um ator que está aí na crista da onda do cinema brasileiro. Sim. Vai para o meio do bar e declama. Aí eu fiquei olhando. Aí eu pedi licença, fui para o meio do bar e disse: eu estou morrendo de inveja desse João Miguel, então eu também vou declamar meu poema. Aí ele veio no final, me deu um abraço. Quer dizer, se existir inveja boa, né? Alguns dizem que existe inveja boa, essa inveja foi uma inveja rentável, né? Verdade. Porque ele foi brilhante na poesia dele, com aquele seu sotaque nordestino maravilhoso, né? Seu talento impecável. E eu fui na esteira, né? Na esteira do cometa e fiz também o meu. E esse finalzinho, né? E conta uma lenda em que o amor de um malandro venceu Hollywood, todo mundo gosta, né? Eu gosto muito também de dizer isso. Mas, Dude, muito, 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 muito grato, viu? Eu estou muito feliz de poder estar conversando contigo. Estouramos o horário, mas estou muito feliz. Muita gratidão a você e a todo esse pessoal que te ouve. Eu agradeço demais e eu tenho certeza que você vai voltar, não só por minha vontade, não, mas com certeza a galera também gostou muito do nosso bate-papo, tá? E o Augusto Swing também entrou ali dentro do grupo, grande Oswaldo Faustino, a Rosemary disse que amou, né? Enfim, eu estou falando alguns, mas recebeu palmas aqui, da Marisa Bittencourt, Mari Trajano, a Beth, a galera escreveram as palmas ali do WhatsApp. Meu querido, olha, realmente a palavra é gratidão, tá? Porque uma pessoa como você
rica, né, de histórias, a gente fica se deliciando, como eu falei, a tarde toda, né, mas infelizmente eu não posso, eu gostaria, tá bem? Mas a gente vai marcar um outro dia, uma outra época aí, a gente vai continuar nosso papo com certeza, tá bem? Despeça da galera, por Muito favor. obrigado, querido. E obrigado mesmo por esse pessoal que está ouvindo, né, pacientemente esse tagarela falando de São Paulo para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado mesmo. Grande abraço, Oswaldo. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.